E agora, com essa justiça, vamos saber como a Itália está passando na parte jurídica sobre essa pandemia do coronavírus. Eu converso com o advogado Ricardo De Simone, direto de Roma. Olá, Ricardo, boa tarde para você, bom dia para nós. Olá, Sérgio, tudo bem? Muito obrigado Tudo. pelo convite. Ricardo, queremos saber então, como o governo italiano está agindo para conter o coronavírus? Passamos já pelo pior na Itália, agora há um ar de esperança de dias melhores? Primeiramente, Sérgio, eu gostaria de tranquilizar todos e dizer que a situação na Itália está melhorando. Os pacientes que necessitam de tratamento hospitalar estão diminuindo. Isso significa que as medidas de distanciamento social funcionam. É por isso que todos temos o dever cívico de continuar a respeitá-los. A estratégia do governo basicamente é dividida em três direções: trabalho, suspensão dos prazos e dinheiro. Sobre o trabalho, o governo garante o salário dos funcionários. Por isso, o governo paga 80% do salário aos funcionários que permanecem em casa e fornece ajuda financeira também aos trabalhadores independentes. Por quanto tempo? Por agora, para nove semanas. Por agora. Sobre a suspensão de prazos, todos os termos administrativos, burocráticos, fiscais, empréstimos, leasing, todos foram suspensos para ajudar pessoas físicas e empresas. Dinheiro, a parte mais importante. O governo garante empréstimos bancários às empresas para facilitar o acesso ao dinheiro. Agora, empresas precisam de dinheiro. Quindi, o governo está garantindo o sistema bancário, os bancos, sobre os empréstimos. E as empresas que terão que começar a reembolsar esses empréstimos somente após 24 meses. Tudo isso se traduz em manobra financeira de 700 bilhões de euros. É por isso que eu acho que o sistema econômico e social logo voltará ao normal. Uma outra questão sobre a justiça italiana, Ricardo. Como a justiça reagiu a essa situação da Covid-19? Ela está paralisada? Ela está utilizando o processo judicial eletrônico aqui no Brasil, chamado de PJE? Aqui no Brasil, por exemplo, a Suprema Corte e outras cortes superiores e até o Parlamento adotaram as sessões virtuais ou as videoconferências. Há algo parecido aí na Itália? Olha só, Sérgio, a justiça é um serviço essencial para uma democracia e não pode ser suspensa. Mas, no caso, adaptada à situação para garantir sua execução segura. Hoje mesmo foi assinado um acordo entre a Ordem dos Advogados e o Tribunal de Roma para a condução das audiências em videoconferência ou por meio de troca de memórias defensivas. Antes da audiência, o juiz deve emitir uma disposição com indicações para participar da audiência virtual. Vamos ver se a sessão que trata das questões de cidadania vai cumprir esse acordo. De qualquer forma, acredito que posso falar em nome de todos os advogados italianos. Nós estamos tecnologicamente prontos para esse desafio, mas também estamos preparados com os dispositivos de segurança, por exemplo, como máscaras, para poder ir no tribunal em qualquer momento. Da mesma forma, a minha sugestão é a seguinte: o período de suspensão de trabalho em agosto, como você sabe, em agosto todo mundo para na Itália. Na minha opinião, esse período de suspensão pode ser dispensado esse ano. Acredito que a gente se descansou bastante nesse período. E as audiências que não foram realizadas durante esse período podem ser remarcadas em agosto para não perder muito tempo. Acredito que os juízes também concordam que, em um momento como este, todos precisam de um sacrifício para garantir os serviços. Ricardo, uma grande preocupação até com os brasileiros, com a justiça italiana, são os processos de cidadania. Esses prazos já foram prejudicados ou não? Sérgio,
todo o judiciário diminuiu a velocidade, sem dúvida. Mas, na minha opinião, a necessidade de proteção da saúde devem ser equilibradas com a necessidade de garantir o serviço judicial. As audiências estabelecidas nesse período foram adiadas, mas estou certo que em breves vamos utilizar um sistema para realizar audiências com teleconferência, com videoconferências, e, como disse, eu com equipamento de proteção individual também. A respeito das novas práticas, não há um obstáculo à submissão eletrônica de casos em juízo. É preciso apenas um pouco mais de paciência para obter o número do protocolo. Em média, lembra que um processo de reconhecimento de cidadania italiana dura entre 12 e 18 meses. E um julgamento, além de 3 anos, comporta que o Estado precisa de compensar o cidadão. Quindi eu acho que o tribunal tenterá de impedir que isso aconteça, que os processos de cidadania também não vai superar o prazo de 3 anos, senão seria um problema econômico também pelo Estado italiano. Só para deixar bem claro isso, um processo de cidadania italiana tem esse prazo de até 18 meses. Passado disso, então há uma multa que o governo italiano tem que pagar para a pessoa que entrou com esse processo e ele não sai até 3 anos, é isso? O nosso sistema vai prever um prazo máximo de 3 anos para que a justiça seria considerada certa, legal. Após esse prazo de 3 anos para todos os processos no primeiro grau, no tribunal, após esse prazo de 3 anos, o cidadão pode, o requerente, insomma, a pessoa envolvida no processo, pode requerer um reembolso ao Estado, porque foi constrangida a ficar em um processo mais de um prazo legal, certo? Muito bem. E quais são as vantagens, Ricardo de Simone, para um processo de cidadania judicial do que aqueles que acabam indo para a Itália, agora não estão indo, muitos estão até presos na Itália e não conseguem voltar para o Brasil? As vantagens do processo judicial contra a fila para o reconhecimento da cidadania italiana são principalmente 3. Não ter que se mudar para a Itália, como você falou, não ter que esperar 10 anos na fila do consulado, que não é pouco, e a possibilidade de envolver toda a família no mesmo processo e com os mesmos documentos. Isso significa, claramente, um processo mais barato respeito a um processo administrativo e muito mais, muito mais fácil. E outra situação, Ricardo, os erros que você acaba encontrando na documentação dos brasileiros que querem essa cidadania italiana por meio judicial. Olha, Sérgio, a fase da análise da documentação, para mim, é o momento mais importante de todo o processo. Un'analisi ben feita pode fazer a diferença. Pois é daí que vamos começar a fazer uma estratégia processual. Os erros mais frequentes são geralmente as traduções dos nomes em brasileiro. Antigamente, nos cartórios, Giovanni ficou João, Giuseppe, não? São todos nomes traduzidos entre italiano e no idioma português, no idioma brasileiro. Mas são erros que não me preocupam muito, porque quando a identidade das pessoas na linha de descendência é certa, é segura, esse erro de tradução, na minha opinião, não envolve muito a descendência italiana. Quindi essa coisa. Depois, há erro, por exemplo, na idade indicada nas certidões ou nas datas de nascimentos, que merece uma atenção maior, porque esse erro pode envolver efetivamente a identidade efetiva quando as datas não batem entre uma certidão e outra. Os erros mais
graves são aqueles que podem causar uma interrupção na transmissão do direito, como, por exemplo, um autorregistro, uma falha de reconhecimento da criança natural, quindi de pai, de casal não casados. Nesses casos, deve-se prestar uma atenção para entender como resolver o problema e tentar de minimizar o risco para o cliente. Basicamente isso. E agora, voltando à situação da pandemia, quando você acha que a Itália deve voltar ao normal, Ricardo? Eu espero o quanto antes possível, porque agora precisamos de voltar todo mundo à nossa vida normal, a trabalhar com um sistema de segurança, certo? Com máscaras, com distanciamento, mas precisamos o quanto antes de voltar ao trabalho para não criar um problema na economia que não pode ser mais resolvido com outro dinheiro ou outro débito da parte do governo. A quantidade de mortes na Itália surpreendeu e entristeceu muitos. A que se deve isso, esse número de mortes tão grande na Itália, na sua opinião, que é um italiano? Na minha opinião, a Itália tem um número de velhos, quindi de pessoas com uma idade muito avançada. Se não lembro mais, o segundo país do mundo, depois do Japão, que tem o mais número de pessoas com uma idade muito avançada, quindi uma idade média muito alta. Isso, com certeza, ajudou muito esse número ajudou muito o vírus, infelizmente, a obter esse resultado, esse recorde muito triste. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o advogado Ricardo De Simone, direto de Roma, falando um pouco da situação do judiciário italiano durante essa pandemia do coronavírus. Ricardo, obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço. Um abraço.